Fala, vencedor! Estamos começando mais um episódio, é o 45º episódio do Fala Vencedor Podcast, que tem um oferecimento especial do Café Santa Cecília, o inigualável Café Santa Cecília que a gente está servindo aqui na bancada para o nosso convidado, também da Lucasas Materiais de Construção, é a melhor loja de materiais de construção de São João Nepomuceno e toda a região, do Carioca Lanches, hambúrguer feito com costela bovina. Telefone do Carioca Lanches para você pedir o seu lanche agora, 99853-6454. Também do Mercado Pais e Filhos, aquele atendimento de uma família servindo a nossa família, né? Aquele atendimento especial da tradição da família do Adeângelo. Mercado Pais e Filhos, bem no centro de São João Nepomuceno, ali na rua Duque de Caxias. Também da Avante Brindes Comunicação Visual, de Vitória do Espírito Santo. E claro, do Churros Tia Nicinha, o melhor churros do Brasil. O melhor churros do Brasil, o único que tem um tchan a mais. A gente tem um apoio também da AF Pipocas, que a gente está servindo aqui na nossa bancada, na bancada mais democrática de toda a região, e também da Caroline Alves Nutricionista, atendimento presencial e online em Juiz de Fora. É com imenso prazer que eu recebo para o 45º episódio do Fala Vencedor Podcast, doutor Ricardo Filgueiras, psicólogo. Ricardo, seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo aqui, tá? Boa noite, Leomárcio, Charlene, todos do Fala Vencedor Podcast. Satisfação estar aqui pela primeira vez, né? Eu sempre encontro com você nos corredores da rádio, né? Então hoje a gente está aqui num programa diferente, mas me sinto muito lisonjeado de estar aqui hoje nessa entrevista, nesse bate-papo que a gente vai realizar aqui. A satisfação é nossa e o Ricardo é quase que sócio lá do radar, né? Tá sempre lá com o Marcelo, né, Ricardo? Quase sempre lá. O Marcelo é um parceiro. É verdade. Ô Ricardo, a gente tem uma audiência grande aqui em São João Nepomuceno, né? Nas cidades vizinhas, nessa micro-região, na Zona da Mata, mas a gente tem uma audiência grande também em outros estados, em outras cidades também, como o estado do Rio, cidades como Belo Horizonte, Juiz de Fora. Para essas pessoas que não te conhecem, quem é o Ricardo Filgueiras, psicólogo? Há quanto tempo você atua na psicologia? Onde você mantém um consultório? Fala um pouquinho do Ricardo pra gente, por favor. Eu me formei na Faculdade Machado Sobrinho, né? Comecei em 2009, são 5 anos de curso. E esse ano, no final do ano, vou completar o 12º ano já como psicólogo. Nesses 12 anos, eu sempre tive uma carreira mista. Eu sempre trabalhei no consultório, nesse tempo todo, intercalando. Já trabalhei no programa Família Acolhedora, da Prefeitura aqui de São João. Já trabalhei no Sítio Alon, em Pequeri, né, Associação Remer, que hoje passou para Bicas, um acolhimento institucional de crianças e adolescentes, né, que foram afastados do convívio familiar pelo Poder Judiciário. Então, trabalhei lá também. Trabalhei no CREAS, em Bicas, né, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social. Trabalhei em 2019 lá. Já trabalhei 1 ano também no Colégio Futuro, em Bicas. E já trabalhei no CAPS em 2018, agora retornei, há quase 4 anos estou também. Então intercalei todos esses trabalhos, esqueci de um, que na verdade eu dei uma pausa, que é perito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Prestei serviço durante um tempo, só que hoje por questão de tempo mesmo eu não consigo me dedicar, né, pelas avaliações, pelos relatórios que precisam ser emitidos, né, quando o Ministério Público ou o Judiciário pedia. Hoje eu não estou mais atuando, mas também já atuei como perito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E nesse tempo todo, né, trabalhando também no consultório, que é onde eu mais me realizo, né? Gosto de todos os trabalhos, mas na clínica, né, atendendo crianças a partir de 5 anos até a fase adulta, eu me sinto realizado. Então hoje meu consultório eu atendo em cima da Caixa Econômica, nesses 12 anos, né? Rua Governador Valadares, aqui em São João Nepomuceno, número 75. E atendo presencial e também online, pessoa de outros estados, já atendi pessoa de outro país também durante esse período, né? Que hoje a internet, igual você citou, né, Leomárcio,
que hoje abrange, né, o seu programa abrange muito mais do que você imagina, né? Não tem fronteiras, Não tem fronteiras, né? Porque as pessoas do mundo todo, por exemplo, eu tenho um tio que está na Itália. Quando você enviar o programa no YouTube na terça-feira, eu vou enviar para ele, com certeza ele vai ver. Ele já quer assistir, né? Quer assistir. Então, assim, é muito mais do que a gente pode imaginar onde que tem o alcance do seu programa e, né, sem barreiras. Então, mais ou menos isso é a minha trajetória profissional. Sou casado, casei em 2017, tenho um filho de 3 anos, né, tenho 38 anos. Legal. E você começou a atuar em 2012, então você já possui uma vasta experiência, né? Podemos dizer assim, né, Ricardo? Tem 12 anos que eu atuo e também eu tenho pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental, que é onde eu me situo, né? Tem psicólogos que são da linha da psicanálise, né? Tem várias abordagens. Eu me situo na abordagem terapia cognitivo-comportamental, que o nosso autor é o Aaron Beck, que é um autor que ele faleceu poucos anos atrás, com 101 anos, né? Um homem muito atual e tudo. Então, eu estou realizando agora da modalidade online uma pós-graduação sobre saúde mental específica, que eu pretendo terminar no fim do ano. Eu tenho que te perguntar, Sigmund Freud para você. Sigmund Freud tem uma importância muito grande, né, na psicanálise e também para a psicologia, né? Não é a minha abordagem, mas foi uma pessoa extremamente inteligente, né, intelectual, que contribuiu e contribui, né, muito com a nossa sociedade, né, com seus pensamentos, com a sua teoria, né, e quem bebe dessa fonte dentro da psicologia são os freudianos, né? E que não é a minha abordagem. Na faculdade a gente estuda inúmeras abordagens. E a gente depois escolhe uma para seguir. Escolhe uma porque a gente não consegue trabalhar com todos ao mesmo tempo. Então a gente tem que escolher uma, se dedicar. Por isso que eu escolhi a terapia cognitivo-comportamental. Me especializei. E aí a partir disso eu atuo nessa abordagem. Mas tenho amigos, né, que são freudianos, que são sensacionais. É questão de escolha mesmo, assim, identificação e tudo. Mas Freud, se eu for fazer uma brincadeira assim, eu tiro o chapéu para o Freud. Tem até aquela máxima, Freud explica, né? Freud explica. Freud inteligentíssimo. Ô Ricardo, você citou aí que atua no formato online. Também, né? Uhum. Como é que isso veio pós-pandemia? Já era uma coisa que estava prevista? O que a legislação mudou? Como é que o avanço das comunicações que propiciaram isso, como é que o que a legislação, o Conselho de Psicologia fala a respeito? Quais são as regras? Né? Sim. Antes da pandemia eu não atendia na modalidade online, já haviam inúmeros psicólogos que já atendiam, mas eu achava que ainda não era o momento. E a pandemia acelerou, né, o processo tecnológico, né? Muitos meninos de ensino fundamental e médio, até em São João, no Brasil todo, precisaram também ter essas aulas online, que é uma coisa que não estava no radar naquele período, naquele momento ali. E eu também comecei a atuar nessa modalidade online. O que o Conselho de Psicologia pediu, o Conselho Federal? Que nós fizéssemos um cadastro, né? Para que quando as pessoas nos procurassem, a gente mostrasse, falasse assim, olha, estou cadastrado, estou apto, né? Além disso, da aptidão para trabalhar na modalidade online, eles também queriam fazer, pelo que eu entendi, meio que um diagnóstico, para entender se quantos psicólogos e psicólogas já estão atendendo nessa modalidade. Então, acredito que a pandemia acelerou esse processo, que iria acontecer em algum momento, era inevitável, né? O avanço tecnológico está aí, mas essa pandemia acelerou tudo isso. Assim como outras questões também, até a saúde mental. Né? Antes da pandemia, o Brasil já era o país mais ansioso do mundo, né? Não foi a pandemia que ocasionou isso tudo, mas ela contribuiu muito. Ela jogou um holofote para cima disso tudo. Acelerou, né? Acelerou. Claro que ela teve a participação, né? Imagine que uma criança que acordava, ia para a escola, acordava, tomava café e ia para a escola. Depois acordava, tomava café e precisou ficar afastado para o vírus não propagar. É um choque, né? Eu compreendo. Choque mas, assim, mental, né? O choque mental porque quebra uma rotina. Por que uma criança, por exemplo, que eu estou citando, precisa de uma rotina? A rotina para uma criança é uma organização externa para que ela interiormente se organize.
Se há, entre aspas, uma bagunça, e eu compreendo, eu respeito tudo que foi feito na época, mas eu também entendo profissionalmente que houveram situações de saúde mental comprometidas, e a ansiedade foi uma delas por conta desse, digamos, um quebra-cabeça da nossa época, né? Desmontou ali, depois que foram montando essas peças. Então, assim como a tecnologia, a pandemia também jogou um holofote sobre a saúde mental, que hoje as pessoas estão falando muito, né? A gente está em janeiro, que é o Janeiro Branco, que é a nossa temática aqui também. Bom, duas situações. Eu queria te fazer uma pergunta. Você acha que o atendimento online ele veio para ficar? Você acredita nesse formato de atuar na psicologia? Acredito. Não só para atuar, mas para você ter uma ideia, esse ano eu também eu sempre busco me atualizar. Eu não sento em cima do meu diploma e falo assim, me formei há tantos anos atrás e agora eu me basto, e não. Pronto, né? Né? O ser humano a gente tem que estudar todo o tempo, né? A todo momento as pessoas estão mudando, a todo momento as pessoas vão tendo um comportamento diferente, a gente precisa se atualizar. Então, nesses 10, 12 anos que eu já estou atuando, eu sempre tive o meu prontuário de papel. Então você chega lá no primeiro dia, eu vou pegar o seu nome, o seu telefone, o seu endereço, o telefone de uma pessoa de referência à sua família, e depois, quando acabava a sessão, eu pegava lá e anotava o que a gente abordou de mais importante. Para na próxima sessão eu fazia um resumo do que foi trabalhado anteriormente, acolher as demandas daquele dia e seguir dali. Aí, a partir desse ano, eu já estou tendo um prontuário eletrônico, chamado Psicodoc. Nesse prontuário eletrônico, ele é tão amplo, já tem um histórico o histórico, e eu também tenho uma sala virtual. Então, tem uma sala do Leomárcio, por exemplo. Se eu fosse te atender de formato, modalidade online, tem uma sala específica sua. Olha que bacana. Então, eu clico lá. Então, assim, eu acredito piamente que a modalidade online veio para ficar. Todo mundo se adapta? Não. Tem pessoas realmente que preferem o presencial. Mas tem pessoas de outros estados, né? Atendo pessoas do interior do Rio. E aí, como é que vai fazer? A pessoa vir aqui toda semana? Eu até te fiz essa pergunta porque eu sou uma pessoa que acredita na comunicação online. Uhum. Porque se eu consigo conversar com você pelo WhatsApp, pelo telefone e resolver demandas pelo WhatsApp, pelo telefone, né, ou redes sociais, eu posso aprender também através dessas ferramentas. Sim. Então, e por que eu estou dizendo isso também? Porque lá atrás, quando começou o ensino EAD, nas faculdades, muita gente tinha um preconceito. Hoje é quase que a maioria já está optando pelo ensino à distância. Agora, é exatamente isso que você colocou, penso eu, né? É uma questão de gosto. Aí eu vou me adaptar no online. Legal. Eu não vou no presencial? Também é legal. Eu acho que as duas são importantes. Sim. E na questão do curso EAD, por exemplo, eu estou fazendo uma pós-graduação em saúde mental. Tem que ter disciplina. Tem que ter disciplina. Né? E é mais difícil do que no presencial, né? Sim. E pegando até um gancho nesse assunto de tecnologia, e o nosso tema é saúde mental, Janeiro Branco, o excesso hoje, né, da tecnologia tem ocasionado também muitas situações de complicações de saúde mental, né? Adolescentes, crianças principalmente. Claro, eu digo assim, o celular é bom ou ruim? Depende da forma como a gente usa, né? Todo excesso, Leomárcio, eu gosto de dizer que ele não é benéfico. Comer é muito bom, o excesso faz mal. Atividade física é excelente, mas o excesso pode fazer mal, pode causar lesão. O celular é a mesma coisa. Veio para ficar, precisamos dele, né? É o Pix, é o pagar conta, é convidar as pessoas, igual você mandou mensagem, a gente precisa. Não estou dizendo que o celular é ruim. Estou dizendo assim, sempre é preciso que a gente faça uma revisão de como eu estou usando o celular. O que eu posso cortar um pouco? Ele está me aproximando das pessoas ou eu estou preferindo ficar em casa ou distanciando? Prefiro ficar em casa ao invés de ir ao encontro das pessoas, né? Porque é um bate-papo. A pandemia trouxe isso, né? Poxa, que lacuna ruim, né? A gente precisou ficar longe das pessoas, de abraçar e tudo. Foi ruim demais, né? Então, assim, é bom o celular, a tecnologia veio para ficar, como atendimento online também eu acredito que veio para ficar, mas o Janeiro Branco é isso, é uma revisão da nossa saúde mental o tempo todo. E isso abrange também a gente ser honesto com a gente mesmo e perceber, será que eu não estou usando demais, né,
Ah, eu preciso trabalhar. Beleza, mas enquanto eu não estou trabalhando, será que eu tenho outros prazeres na vida, outros hobbies na vida, né? Porque é muita informação que tem no celular também. Ô, Ricardo, você mencionou o Janeiro Branco, Uhum. mas antes da gente entrar nesse tema propriamente dito, eu queria pegar um gancho nessa sua fala aí. A gente é a única geração, e vai ser isso, acho que eu creio que né, até o fim, se é que vai ter o fim da humanidade, não acredito, mas é a única geração que experimentou duas situações diferentes. O analógico, eu vi uma reportagem sobre isso e comecei a pensar. A gente vivenciou, experimentou o analógico e a mudança para o digital. Uhum. Talvez essa situação faça com que as pessoas não consigam alcançar um limite, por exemplo, no uso dessas tecnologias, das ferramentas, dos celulares, dos smartphones, enfim, das redes sociais. E talvez as pessoas ainda estejam buscando isso e precisam de uma orientação, Sim. como essa que você está dizendo aqui. É comum a gente ver, por exemplo, os adolescentes que hoje, né, essa geração Z, né, mais nova, que já essa geração Z já nasceram na era digital, né? Não experimentaram o analógico. Mas, por exemplo, as pessoas, os jovens, esses jovens, adolescentes, pré-adolescentes, eles vão almoçam assim, com o celular na mão. Vão dormir com o celular. Isso não faz bem, né? À luz da psicologia. Não faz bem. Né? Se você está almoçando, o exemplo que você deu, e está mexendo no celular, você nem mexe no celular direito e nem almoça direito. E o que isso ocasiona? Ansiedade e irritação, irritabilidade. O que pode ocasionar quando você não faz uma higiene do sono, que é pelo menos meia hora antes de dormir largar o celular? Isso não, o nosso cérebro, ô Leomárcio, ele não é assim, agora eu vou apertar um botão aqui, eu vou dormir. Não, a gente precisa criar um ambiente para a gente também relaxar, dormir, atingir um estágio do sono satisfatório e um sono reparador. Muitas pessoas acordam mais cansadas do que foram dormir na noite anterior. Por quê? Um dos fatores, não faz uma higiene do sono, e aí ou acordam de madrugada, perde o sono, pega o celular. Qual o recado nisso tudo que você dá para o seu cérebro? Você acorda de madrugada e pega o celular, essa luz vai enganar o seu cérebro de pensar assim, já é de manhã, ele vai despertar. E aí, quantas pessoas hoje estão sofrendo por insônia por conta disso? Aí muita gente pode estar nos assistindo e pensando assim, mas é o que funciona para mim no momento. Ainda está funcionando, mas daqui a pouco vai ter um efeito tão ruim que você vai precisar de uma ajuda médica para que ele possa te avaliar e possivelmente prescrever algum medicamento que pode ser já um distúrbio do sono. Você vai adoecendo, né? Sim, e aí você acha assim, não, me faz bem pegar o celular de madrugada. Na verdade não faz, engano, esse é um engano. Você tem que pegar o quê? É um livro, ou levantar e beber água, ir para a sala, mas pegar essa luz azul que já gera ansiedade e gerar esse gatilho, esse susto no seu cérebro, vai dar um recado para ele assim, opa, já pode acordar já de manhã. E às vezes pode ser 2, 3 horas da manhã, aí começa a romper o sono, começa a ficar muito ruim. E quem dorme mal tem os distúrbios do sono, né? A pessoa, as consequências, uma pessoa que dorme mal no outro dia tá mal-humorada, afeta a concentração, afeta a memória, a produtividade, a pessoa fica um pouco mais lenta. Fisicamente cansada. Sim, e hoje estudos recentes sobre o sono mostram que quem dorme menos de 6 horas por noite durante muito tempo dobra a chance de ter câncer, por exemplo. Olha só. Entendeu? Então, ter essa higiene do sono, que consiste também ou principalmente em tirar o celular meia hora antes de dormir, ajuda, como eu disse, não é nosso cérebro assim, apertei um botão, agora eu vou dormir. Não, a gente precisa criar um clima, né, para o cérebro dormir. Evitar comida muito pesada, né, de noite, né, vai jantar, né, janta às vezes, né, uma coisa mais leve, mais light, faça um lanche. Então, tudo isso consiste na higiene do sono, não levar preocupações para a cama, né. 11 horas da noite, tô preocupado que amanhã eu tenho que pagar uma conta. Não, amanhã, quando você acordar, você se preocupa, porque 11 horas da noite, se eu não tô enganado, nem o aplicativo consegue pagar a conta, né? Então, assim, o que vai solucionar? Amanhã, dorme bem, amanhã você vai acordar, você vai ter ideias, talvez vai pedir dinheiro a uma pessoa, enfim, vai criar alternativas, mas ali 11 horas da noite, deitou,
é para dormir, para descansar, para relaxar. Nós temos fases do sono. Tem fases não REM. REM é rápido movimento dos olhos, uma sigla norte-americana. E a última fase é o sono REM. Quem atinge a última fase do sono REM... E cada fase tem um objetivo. E tem um tempo. Então, se você tá num período, tô indo, e aí de repente você acorda, você rompeu, volta lá no início. Então, quem não atinge o 5º estágio são muitas dessas pessoas que estão acordando mais cansados do que foram dormir. E isso também consiste na higiene do sono. Hoje, o que as pessoas, o que a ciência, Leomárcio, nos orienta para ter uma qualidade de vida? Sono de qualidade, uma alimentação, atividade física e a terapia. A terapia. E a terapia, antigamente havia, hoje quebrou-se... Os tabus. Os tabus, né? Não, eu vou no psicólogo que eu tô ficando maluco. Doido. Vou no psiquiatra. Piorou, né? Piorou. Então não existe nada disso, né? Todos nós precisamos de um psicólogo, de um psiquiatra, não é verdade, Rô? É verdade. O tabu diminuiu muito, mas ainda existe, Leomárcio, né? Existe em escalas menores, mas existe. Toda vez que eu sou entrevistado e eu recebo essa pergunta, eu sempre digo assim... Nunca nenhum doido entrou no meu consultório. Né? Nunca até hoje. Entram pessoas ansiosas, entram pessoas depressivas, né? Com alguma crise existencial, né? Até porque louco também é uma questão muito individual, né? Se a gente for abordar o que é loucura, né? O que é o normal, o que é o patológico, né? Acho que é Caetano Veloso que falou que de perto ninguém é normal. Parece que tem uma música dele assim. Mas tinha esse tabu, assim, né? Vou encaminhar, né, pro psiquiatra. Não tô doido. Eu sempre digo o seguinte... Né? Não tem nada disso. Eu sempre dou o seguinte exemplo. Se a gente quebra a perna, a gente vai no ortopedista. Né? Se eu tô com um problema de visão, eu vou no oftalmo. Né? Se eu tô ansioso, se eu tô depressivo, se eu tô angustiado, algum problema do lado emocional... Eu devo procurar um psiquiatra, devo procurar um psicólogo. Eu não tenho que ter uma vergonha disso, porque... E conviver com aquele problema, né, pro resto da vida. Sim, porque culturalmente, Leomárcio, a depressão, a ansiedade, que são mais comuns do nosso dia a dia, elas são tidas como fraqueza, né, como falta de fé, como falta de um tanque para lavar roupa, falta de vergonha na cara. Se a pessoa tem dinheiro, mas você tem dinheiro, você tem uma família legal, você tem um carro, você não tem conta, dívidas, por que você adoeceu? Né? E as pessoas todas podem adoecer. Uma pessoa rica, pobre, feia, bonita, gordo, magro, todo mundo está propenso a desenvolver algum transtorno mental. A gente tem que trabalhar sempre a prevenção, mas não escolhe, né? Por que pessoas falam assim, não é falta de fé quem tem úlcera, mas aí quem tem depressão é falta de fé? E as pessoas que têm fé, o padre Fábio de Mello, né, que já deu depoimento esses dias, já teve crise de pânico, vai falar que ele não tem fé, né? É verdade, Exatamente, sobre saúde mental, a gente está num mês muito importante, né, que é esse programa, digamos assim, que é o Janeiro Branco. O que é o Janeiro Branco, Ricardo? Uhum. Qual o objetivo? Quando nasceu esse projeto? Uhum. O Janeiro Branco, Leomárcio, é uma campanha que começou em 2014 em Uberlândia com um psicólogo chamado Leonardo Abraão. Ele ficou pensando no fim do ano e conversou com vários psicólogos de Uberlândia de que a nossa vida, a gente costuma refletir muito em dezembro/janeiro. E ele pensou assim, a nossa vida é como se fosse uma folha em branco, que a partir de janeiro inicia-se um novo ciclo, né? Inicia um novo ciclo, que a gente tem a oportunidade de fazer diferente, fazer um check-up. Então, por isso janeiro, pelo simbolismo desse ciclo que inicia, e o branco como se fosse uma tela em branco, né? Uma folha em branco, que a gente pode escrever o que quiser. A nossa própria história. E aí, a partir disso, ele começa a abordar campanhas, né, lutar por políticas públicas. De todos os governos do mundo, a saúde mental, o gasto, que na verdade não é um gasto, é um investimento, investem apenas 2%.
Isso é muito pouco. Muito pouco. Né? É muito pouco. Se eu corto o braço, se você corta o braço, se machuca, vai, né, no pronto-socorro, por exemplo. Todo mundo vai sensibilizar, mas e as pessoas que estão sofrendo por algum transtorno mental e às vezes não tem condição de pagar um psicólogo, às vezes não tem condição de pagar um psiquiatra, onde vão buscar essa ajuda? Tem que ser no SUS, né, que vão buscar esse atendimento. Então, tem um livro que eu li uma vez que fala o seguinte, nunca esqueci dessa frase: atrás do sorriso da multidão tem sempre alguém chorando. Né? Então, assim, sempre vai ter alguém chorando com alguma situação do lado emocional. E o Janeiro Branco chama atenção para isso. A gente não faz o check-up físico, exame de sangue, fezes, urina, né? Tem aqueles hábitos, assim, depois de uma idade, o exame de próstata, as mulheres mamografia, enfim. Por que não a gente fazer um check-up emocional também? Como que anda a minha irritabilidade? Como que anda a minha convivência com as pessoas? Qual o sentido da minha vida? Né? Eu delimito, eu deixo as pessoas me tratarem do jeito que elas querem, ou eu posso colocar um limite nisso? E aí o Janeiro Branco chama atenção. Tem um terreno que eu vi um tempo atrás, numa certa localidade, que tem casa de um lado, tem casa do outro, e ele está no meio, só que ele está no meio, ele não tem cerca, ele não tem uma placa de vende-se, o mato está crescendo e as pessoas se acham no direito de jogar um lixo ali. Né? Então, assim, joga lixo, joga entulho. Eu já presenciei, já vi esse local assim, com bastante lixo. E a gente, eu fiquei pensando, e quantas vezes a gente deixa as pessoas jogarem lixos emocionais em nós, tratarem a gente do jeito que elas acham que devem tratar, com violência psicológica, né, violência verbal, menosprezo. Então, o Janeiro Branco também é isso, a gente delimitar. A gente entender o valor que a gente tem, da importância que a gente tem na nossa sociedade e não deixar com que as pessoas tratem a gente de qualquer maneira. Quantas pessoas em relacionamento tóxico, né, já viu que terminou, que já acabou, que já não dá mais, mas não tem coragem de terminar. Os dois já sabem assim, já deu, já tentamos tudo que dava, não dá mais, mas ninguém tem coragem, fica naquele negócio, entendeu? Então... uma outra situação, eu particularmente, eu não gosto desse tipo de coisa. A questão do rótulo. Tem muita gente que gosta de rotular. Poxa, o Ricardo, seja lá qual for a situação, uhum. O Ricardo, o perfil dele é esse. Não, eu acho que todo mundo tem o seu comportamento lá, que é um histórico, né, de suas experiências, enfim. Mas essa questão do rótulo eu não gosto. Uhum. Porque... né? E tem gente que coloca um rótulo pejorativo, né? Fulano é assim, ciclano é assim, beltrano é assim. E a própria pessoa, você não convive diário com aquela pessoa, você acaba, exatamente, se você não fizer uma reflexão, você acaba vestindo aquele rótulo, aquela carapuça que talvez não seria sua, né? Esse rótulo... Eu não sei qual seria a classificação correta desse rótulo. Eu diria o rótulo um estigma nesse caso, né? Um estigma, porque, digamos, fulano... eu vejo muito em nossa cidade, assim, as pessoas às vezes falam assim, fulano é antipático, né? Exatamente. Né? Mas você já conversou com fulano? Já conversou? Não, mas nunca conversei, mas só de passar perto eu vejo. E aí, se a gente não tem essa reflexão que você citou, a gente começa a embarcar nisso. Não, fulano realmente é antipático. Mesmo você também nunca tendo conversado com a pessoa. Aí você um dia esbarra com a pessoa, conversa, troca uma ideia legal e fala assim, não é nada do que a pessoa falou. Exatamente. Né? Isso o rótulo, o estigma, Leomar, isso é um tipo de preconceito. Né? Tipo de preconceito. Antes, um conceito realizado antes, né? Então, se a gente pode ouvir, examina tudo, mas depois você tem que ter o seu próprio senso crítico de entender assim, bom, um dia eu preciso conversar com aquela pessoa, ter o contato, para ver se realmente ela é antipática ou não, para ver se é aquilo que a pessoa falou, porque às vezes é até um problema pessoal, né? Que a pessoa quer rotular, quer alfinetar, quer estigmatizar a outra, e não tem nada disso. Isso é muito perigoso. A gente costuma ver em relação às questões financeiras, né? E geralmente você observa uma pessoa com alguns bens, né? Poxa, você não conhece a pessoa
pessoa chegou na sua cidade, ou você foi morar em outra cidade. Aí você vê no seu bairro, no seu condomínio, na sua rua, enfim. Fulano tá com um carro lá, tal, mas aquilo não é para mim. Mas fulano, você faz uma imagem ruim da pessoa, a pessoa tem aquele carro lá de, sei lá, de 200 mil, de 300 mil, aquilo não é para mim, quer dizer, eu coloquei um próprio rótulo em mim mesmo, né? Um limite, e ao mesmo tempo eu comecei a julgar que a pessoa tem aquele carro porque ela tem dinheiro, né? Entre aspas, é uma frase de todo mundo. Mas por que ela tem dinheiro? O que ela fez para ter, O que ela fez? Entendeu? Eu posso ter também. A pessoa tem um histórico lá, às vezes, né, de trabalho, de luta, e conquistou aquilo ali. Né? Então isso é um rótulo também, né? Um estigma, né? Tem um autor que fala assim, a nossa cabeça pensa onde nossos pés pisaram. Né? Então, a pessoa, o que ela fez para conquistar aquilo? Só a título de informação, a ostentação ela é muito prejudicial Sim. à saúde mental. Né? Mas a gente tem que saber o que é ostentação e o que não é. É exatamente aquilo que você falou, né? Poxa, eu olho uma pessoa, de repente eu acho que ela está ostentando e não está. E se eu faço esse tipo de comparação, isso prejudica a minha autoestima. Né, que muitas vezes na rede social é isso, né? Não só nesse exemplo belo que você citou, né? De achar assim, você, Léo Márcio, tem um carro de 300 mil e eu tenho um de 50, né? O Léo Márcio é mais feliz do que eu, né? Tá sempre na praia, tá sempre tirando foto, né? Aí você sempre se compara com a pessoa. A comparação, a gente sempre se coloca no nível abaixo. Né? Isso é muito ruim, porque interfere na autoestima, e pessoas com autoestimas rebaixadas são pessoas inseguras. Pessoas inseguras têm dificuldade de tomar decisão. E quem não toma decisão fica parado. E essas pessoas tendem a julgar mais as outras também. Porque você às vezes não vai conseguir chegar lá, aí você quer criar a sua identidade em que sentido? Não, eu vou alfinetar, eu vou falar que ela ganhou por herança, ela dividiu de 300 vezes, como se isso fosse um demérito. Como se a pessoa tivesse um carro por herança fosse ruim, como se a pessoa dividisse o carro de 300 mil de 300 vezes fosse ruim. Não. E ter um carro, ter um bem material, não necessariamente é sinônimo de felicidade. Não estou dizendo que a gente não deva almejar. Claro, a gente trabalha para isso, a gente quer sempre evoluir materialmente, financeiramente. Mas as pessoas, será que fazem esse tipo de comparação? Será que ela é feliz? Ou será que... quantas pessoas que falam assim, não, quando eu comprar o carro tal, quando eu tiver aquela namorada, quando eu casar, vai colocando condições. E quando acontece, depois de um tempo, a pessoa fala assim, perde um pouco a graça. Por que eu não posso ser feliz hoje? A questão da felicidade não está nos bens materiais, né? Você pode ter bens materiais e ser feliz. É importante que tenha, sim, né? Sim. Mas isso não garante a sua felicidade, né? Exatamente. A felicidade é uma construção individual. Às vezes o que te faz feliz não me faz feliz, né? Eu torço pro Botafogo, você torce pra que time? Flamengo? Você torce pra quem? Eu tenho uma certa simpatia pelo Botafogo. Mas digamos que você torcesse para um time diferente, né? Então, assim, cada um tem um gosto. Exatamente. Tem pessoas que gostam de futebol, tem pessoas que não gostam, tem pessoas que gostam de viajar, tem pessoas que não gostam. O sentido da vida é muito individual. Agora, se eu me comparo assim, poxa, toda semana eu tô vendo o Léo Márcio na praia, eu tenho que começar a ir na praia porque é sinônimo de felicidade, mesmo eu não gostando. Aí eu me comparei. Eu não vou ser feliz porque eu não vou ter a minha identidade, isso não é a minha essência. Esse sentimento seria a inveja? Também. Também, né? Interferiria na autoestima que eu citei. Você não quer aquilo. Você quer aquilo só para provar que você também pode, você quer... Ou para postar. Para postar. Às vezes, um exemplo, tá, Léo Márcio? O outro fez. Às vezes, na praia com a sua família lá, houver uma discussão ali. Aí vocês pegaram o celular e falaram assim, vamos tirar uma foto aqui? Aí acaba a discussão, tira a foto, todo mundo sorrindo. Aí acabou ali, começa a briga de novo. Aí a pessoa só vê postado lá naquele stories. Aí acha assim, nossa, a praia de fulano é maravilhoso, né? Então, assim, sempre tem um senso crítico. A saúde mental, o gênero branco também é isso, né? Não se comparar com as pessoas. Ver a sua própria história, né? Ver a sua própria identidade, aceitar, buscar sempre evoluir, mas não se comparar, achando que sempre o outro é melhor. A vida não é uma disputa, né, Ricardo? Eu não tenho que ser melhor do que o outro, eu tenho que ser melhor para o outro. Por que não ser melhor para o outro, né? Nós temos hoje
no grupo de psicólogos em São João, 68 pessoas, né, de psicólogos aqui em São João que moram ou atuam ou são de fora, de São João que estão morando fora. E assim, tem espaço para todo mundo, né? Cada um tem sua identidade, né? Você tem sua identidade aqui no Fala Vencedor Podcast, né? Imagina uma pessoa que sempre busca cutucar a outra, né? A identidade dela é cutucar a outra. Isso é muito ruim, né? Crie sua própria identidade, crie seu próprio público e as pessoas vão estar próximas a você. Eu costumo, sempre falo aqui que o Fala Vencedor Podcast é a bancada mais democrática da região. Aqui, né, o tema do Diverso, nosso podcast, né? é conversas que inspiram, né? E a gente aborda temas variados, né? E assuntos variados, e a gente deixa aberto aqui, né, perguntas para as pessoas, né? Algum assunto polêmico que a gente aborde aqui, as pessoas podem interagir, podem elogiar, podem criticar, enfim. À vontade. À vontade, um bate-papo democrático e com bastante conteúdo. E eu falava no podcast passado, que eu gravei até com o Roberto Tomás, que ele citou outros veículos aqui de imprensa, outros podcasts. Então, eu falei, a minha visão como uma pessoa da comunicação, do marketing da comunicação, é que antes de eu fazer o sucesso aqui, ter meu sucesso financeiro, enfim, meus patrocinadores e tal, antes disso, o meu objetivo é ser uma voz para a sociedade, levar informação de qualidade para a sociedade, para as pessoas, né? Ser um canal que é o que né, a minha vida profissional, e é o que eu acredito. E eu acredito que os meus colegas também de outros veículos de imprensa, eles têm um papel muito importante. Sim. Nessa... Cada um com a sua identidade. Exatamente, cada um com a sua identidade, né? Então nós não somos inimigos, nós formamos um grupo para servir a sociedade através da comunicação, levar informação para a população, assim como você disse, dos psicólogos, né? Sim, tem o público da TV, tem o público das lives, dos podcasts, das rádios, né? Então tem o público de vários setores da nossa sociedade. E pode ter certeza que você já faz sucesso, porque sucesso, Léo Márcio, é sinônimo de felicidade. E dá pra ver o prazer que você faz do programa. Então, assim, né? Sucesso é isso. A gente ser feliz naquilo que a gente está realizando naquele momento, né? De não criar sempre condições assim, né? Quando tiver... não, hoje, né? No hoje a gente pode ser feliz. E a gente vai construindo aos poucos, né? É um tijolinho, uma construção, né? Dia após dia que a gente vai construindo a nossa própria identidade, construindo e escrevendo a nossa própria história. É verdade. Bacana, né? Ô, Ricardo, como anda a saúde mental hoje? Você falou que na época da pandemia... Antes da pandemia... Já era mais ansioso o mundo, o Brasil? O Brasil já era mais ansioso. Aí com a pandemia a coisa se acirrou. Sim. Acelerou, né? E hoje, como é que tá? Pós-pandemia... Qual a avaliação, aí, até baseada na sua experiência, na sua vivência profissional, que análise você faz da saúde mental do brasileiro, vamos dizer assim? Estudos recentes mostram que hoje, diagnosticados no Brasil, nós temos 9,3% da população diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG. Então nós temos 220 milhões de habitantes, isso dá mais ou menos 22 milhões de pessoas hoje diagnosticadas com ansiedade, com transtorno de ansiedade, porque ansioso todo mundo é um pouco, a gente precisa dela, Léo Márcio. Precisa da ansiedade, Precisa, porque ela é um combustível, né, que faz a gente sonhar. Quando você projetou esse programa aqui, foi a ansiedade que te levou, a ansiedade boa, faz a gente sonhar, faz a gente conquistar, faz a gente não ficar parado, né? Quem tem nível de ansiedade próximo a zero, isso é muito ruim, são pessoas que não sonham, são pessoas que às vezes não têm objetivo, ficam estagnadas. Existe nessas pessoas todas... Tipo assim, a minha vida é essa, é assim que vai ser. Tô satisfeito, vamos fazer tal coisa, não, tá de boa, né, que o pessoal fala hoje, tá... Então, hoje, 220 milhões, 9,3% são diagnosticados com transtorno de ansiedade, né? O que é a ansiedade, né? É uma reação natural, como eu estou dizendo,
Só que pessoas têm crise de ansiedade, né? Tem pessoas que às vezes têm palpitação no coração, né? Acha que está infartando, né? Que está com dor no coração. Claro, quando a pessoa sente uma situação dessa, tem que buscar o cardiologista. Fazendo os exames clínicos, descartando algo clínico do coração, aí realmente a gente pode pensar em algo de ansiedade. Mas tem pessoas que às vezes estão com problema cardíaco, acham que é ansiedade. Não pode ser assim, não. Tem que ser ao contrário. Tem pessoas que têm sensação de falta de ar, né? Crises de não conseguir ficar em locais com muitas pessoas. Ou seja, né, muitas preocupações, né, o excesso de preocupação também é um sintoma de ansiedade. Tudo isso são crises que a pessoa tem que buscar um tratamento que às vezes sozinha ela não dá conta. E várias pessoas, às vezes, que estão buscando o tratamento, elas veem uma melhora. E aí, muitas situações, há aquele preconceito que você citou. Hoje, o Brasil continua sendo o mais ansioso do mundo, né, que vou falar dos mais comuns, ansiedade e depressão. E o Brasil é o 5º de depressão no mundo hoje. Então, a saúde mental do brasileiro, né, a gente está num país continental, né, questões sociais interferem, né, só fazendo um link, você já ouviu falar da campanha do Setembro Amarelo, né, que é a prevenção ao suicídio. No mundo todo, as pesquisas mostram que países onde houveram diminuições de desemprego, o autoextermínio, que é a morte por suicídio entre os homens, diminuíram, porque para o homem a questão financeira pega mais. E nos países onde houveram uma coberturas maiores de médicos por nível de habitantes, número de habitantes, diminuiu a morte por suicídio entre as mulheres. Porque as mulheres têm uma característica de cuidar mais da saúde, de buscar mais tratamento que nós homens. Né? Claro que existem homens que procuram, né? Mas é muito mais mulheres que procuram terapia, muito mais mulheres que procuram médico, mulher faz preventivo, mamografia. Vamos ser sinceros, muitos homens que vão fazer o toque Novembro Azul ali na policlínica, eles ficam olhando para a parede, para o muro, todos constrangidos. Não é assim que funciona? Por quê? Porque é uma característica mais masculina, assim, não, eu tenho que dar conta de tudo, o homem não pode chorar, não posso demonstrar minha fraqueza, né? E na verdade não, homem pode chorar, homem pode falar que não deu conta, homem pode achar que uma situação ele pode pedir ajuda, ele deve pedir. Então, assim, a ansiedade e a depressão hoje no Brasil, ela está muito em evidência, né? Aumentou muito com a pandemia. Dá o exemplo de novo do celular. Quantas pessoas hoje não conseguem ouvir um áudio de 20, 30 segundos sem dobrar a velocidade? Está muito acelerado. Né? Tá aqui, tá pensando outra coisa, tá depois, nunca consegue viver naquele momento. Tá aqui, tá pensando amanhã, chega amanhã de manhã, tá pensando de tarde, chega de tarde, tá pensando de noite. Então essa aceleração também é um gatilho que pode gerar alguns transtornos mentais ao longo da vida. Então, desacelerar dentro do possível é um caminho muito importante hoje no nosso dia a dia do brasileiro. Eu vou até fazer abrir um parênteses aqui. Você citou aí novamente a questão do celular. Eu ia te perguntar lá no início, que a gente falava dos jovens, adolescentes, das crianças. Que conselho você daria, se é que a gente pode dizer assim, para os pais que possuem filhos, pré-adolescentes, crianças, que já utilizam o celular, exatamente nessa questão que a gente abordou lá no início da conversa, de almoçar com o celular, de dormir, de viver com o celular. Acho que os pais possuem uma certa responsabilidade e devem orientar os filhos, né? Porque, na verdade, isso vai ser... É um desafio, né? Porque eu já vi muitos pais assim, não, você fez isso, então você, como penitência... Uma disciplina. Disciplina, hoje você vai ficar sem celular. Não é isso, né? Eu acho que tem que orientar ali igual você disse, que acaba sendo, não é proibir o celular, não tem jeito mais de ficar sem, né, no mundo que vivemos sem um celular, né? Todos todos nós vivemos conectados, mas ter essa orientação, essa sabedoria é importante, né? Eu ainda prefiro que tire o celular como disciplina do que uma agressão física, por exemplo. Sim, né? Sim. Porque às vezes eu tenho um artigo muito esclarecedor que fala assim, né? Bater no idoso é covardia,
bater num cachorro é maus tratos, por que bater numa criança é educação? Ah, não, mas eu apanhei. Gente, o mundo vai mudando, né? Então tem situações, eu ainda prefiro, né, claro, que tire o celular um período. Dentro dessa situação. Né? Mas se tira o celular, ô Leomar, que é um grande desafio para nós pais hoje em dia também, que cumpra. Por exemplo, o meu filho fez uma situação que eu combinei com ele, se fizesse isso, eu ia tirar o celular dele 2 dias. Aí chega no primeiro dia, no final da noite, assim, o pai tá com o coração mole, ou a mãe tá com o coração mole. Eu acho que eu vou liberar. Vou liberar antes da hora. Isso pode criar na criança ou adolescente um pensamento assim, se eu fizer de novo, né, daqui a pouco vai amolecer o coração e eu vou poder pegar o celular antes do tempo. Eu até, na minha colocação, na verdade, eu quis dizer o seguinte, não é que não seja válido. Sim, eu até entendi. Que seja... Entendi. Mas você falando sempre. Sempre. Sim. Eu digo assim, não adianta eu, por exemplo, liberei. Hoje deixei o meu filho sem celular. Amanhã eu liberei, mas eu não faço um controle, sim. Né, oriento sobre o uso. É muito 880, né? Muito radical, né? Não, né? Assim, é um desafio, né, para criança e adolescente. O que a ciência, o que a Sociedade Brasileira de Pediatria orienta? Quase ninguém faz isso. Crianças de 0 a 2 anos, 0 telas. Zero. Por quê? Porque pode prejudicar o início da fala. Então essa questão isso é muito importante que você está falando, que o Ricardo está falando aqui. Criança de 0 a 2 anos, 0 tela. 0 tela. Senão vai prejudicar a fala. Olha aqui. Pode prejudicar o atraso na fala, entendeu? O atraso pode acontecer. E a gente vê, é comum a gente ver crianças já brincando com o celular, né? Eu entendo né, que toda casa hoje tem uma televisão, né? Praticamente todos os lares têm, né? Então é praticamente impossível. Mas eu tenho que dizer o que a ciência nos orienta. Então, que a pessoa conseguir do mais próximo dessa realidade é o ideal. Crianças de 3 a 6 anos, 1 hora. 1 hora por dia. Crianças de 7 a 11 anos, 2 horas. E de 12 anos a 17 anos, 3 horas por dia. É claro que eu vejo que tem adolescente que deve virar à noite, né? Vamos ser bem realistas. Mas isso aumenta o número de pessoas que estão ansiosas, a gente está falando, né? O Brasil é o país mais ansioso do mundo, isso contribui. A socialização, a falta dela, que é uma característica também da depressão. Não estou falando que todo mundo que não socializa tem depressão, não. Estou dizendo que é uma característica. Começa a aparecer também com o uso em demasia do celular. Então, eu orientaria os pais o seguinte, dentro do possível, criar outras alternativas junto com o adolescente, junto com a criança, quanto mais cedo possível, melhor, para que haja um combinado. Eu oriento pais das crianças que eu atendo o seguinte, vouchers. Então, se você tem direito a... Qual que é o tempo dessa idade? Então, se você tem direito a esse tempo por dia, então cada voucher é meia hora. Então, você pode usar, acabou a meia hora, você volta a não usar, fazer outras alternativas. Mas existem outras alternativas? Você passeia com seu filho, ou quando você chega em casa, ao invés de você dar um beijo, um abraço ao seu filho, não, peraí que eu vou te responder, tá? Aí o menino ou a menina vem querendo te abraçar. Ou eu vou te mostrar isso aqui, meu filho. Olha. Entendeu? Então, assim, abraça o filho ou a filha primeiro, depois você mexe no celular. Então, assim, essas pequenas atitudes demonstram, porque daqui a pouco ele começa a jogar na nossa cara. Fala assim, uai, mas você mexe o tempo todo, por que eu não posso mexer? Então, o exemplo também ajuda muito. Então, conversar, não, meu filho, eu preciso trabalhar com o celular, por exemplo, não é porque eu quero ficar o tempo todo. O papai ou a mamãe está trabalhando agora e tudo, então é combinado. É passear, é uma bicicleta, é atividade física. Leomar, atividade física contribui muito para a diminuição da ansiedade, para o controle e para a prevenção da depressão. Houve um estudo, se eu não me engano, em Portugal, por exemplo, que crianças que têm contato com a natureza, elas diminuem de 8 a 9 vezes a chance de desenvolver depressão. Né? O contato 1 vez por semana com a natureza. Né? Então, assim, colocar o pé no chão, o pé na terra, na grama, na areia. A gente vai na praia, a gente volta relaxado, por quê? Pezinho na areia, né? Água do mar ali tranquilo, você relaxando. E esse contato com a natureza, as pessoas estão perdendo. É importante, né? É importante. Hoje está havendo muito uma valorização do campo, assim, que eu vejo. Quando eu era criança, muitas pessoas, e ainda há, você também deve conhecer,
que vendiam ou saíam do campo, do distrito, buscar uma vida numa cidade maior. O êxodo rural e acabava inchando a cidade. Hoje está ao contrário, né? Que as pessoas muitas vezes estão voltando, comprando um pedaço de terra, né? Plantando lá, vivendo a aposentadoria lá, ou quem consegue trabalhar no home office, né? Entra no meio do mato, uma casinha lá tranquilo, por quê? Qualidade de vida. Qualidade de vida. É muito interessante essa sua colocação aí do êxodo rural, né? Uhum. Antigamente, até na década de 80, os nossos pais, avós, idealizava isso, né? Então ele tinha lá, morava no campo, aí ele quase não tinha gasto, porque eles plantavam quase tudo, né? Uhum. E era uma vida de qualidade, embora a gente, naquela época, não tinha, né? Mal se tinha um rádio, uma televisão, né? Internet, nem pensar. Quer dizer, hoje está acontecendo o inverso, né? Havia um adoecimento igual hoje, Leomárcio? Né? Hoje, você já ouviu e também deve sentir isso. Já chegou o ano novo de novo, já carnaval daqui a pouco, né? 24 horas está sendo pouco. Leomárcio, são as mesmas 24 horas. A gente que está acelerado, né? Então a gente... hoje tudo é depressão, tudo é ansiedade. Na minha época não tinha isso. O nosso estilo de vida mudou. E o estilo de vida... com a tecnologia que é muito boa, com as oportunidades que a gente tem, mas isso traz consequência emocional também. E isso tudo aí. Antes não tinha preocupações igual tinha hoje. A gente não vê hoje mais em São João, talvez em poucos lugares do Brasil, pelo menos eu vejo assim, raríssimas exceções. As pessoas sentarem na calçada no fim do dia, bater um papo. Acabou. Né? Eu não vejo qualidade de vida, né? As pessoas sem se preocupar, né? O calor que tá em São João segunda, terça, né? De falar assim, nossa, vou lá pra praça hoje sentar, bater um papo lá. A gente não vê isso hoje. Se tiver um Wi-Fi na praça, as pessoas vão. Não. Mas aí vão conversar com pessoas de outros lugares e do lado ali mesmo. Hoje tá até nas mesas, na mesa de bar, né? É comum... Todo mundo já presenciou isso. Uhum. Às vezes 3 amigos, né? Ou 3 amigas, enfim. Os 3 sentados à mesa com... Às vezes não tá rolando papo. Às vezes alguém precisa dar um recado ali para alguma situação, normal, mas o tempo todo, né? Então, a gente pode socializar, pode conversar ali, muitas vezes não tá tendo esse tipo de comportamento. Que hoje, né, que eu vejo a questão, o contrário do êxodo rural, que eu esqueci qual a expressão, tem acontecido muito fortemente. As pessoas estão buscando, né, loteamentos, sítio, um pedacinho de terra, as expressões que elas usam, né? E hoje com a tecnologia, né? Você está no campo, aquela qualidade de vida excepcional. Você faz uma caminhada de manhã. Você faz uma caminhada e aí você, pode trabalhar online, né? Você pode acessar lá suas redes sociais, né? Seus grupos, né? A sua plataforma de trabalho. Você não está à margem mais, né? Você não está, mas eu duvido que a pessoa vai ficar, seja adolescente ou não, vai ficar 24 horas conectado. Não vai. Não vai, não. Entendeu? Vai. Criar outras alternativas também. É difícil, e você citou logo no início, assim, que nós somos uma geração de transição, né? Pegamos as duas, né? O não tecnológico, né? E o tecnológico agora, o digital. E às vezes achar que eles vão ter a mesma infância total do que a gente... também é utópico. Não vai ter, né? Precisa, às vezes, de ver a nota do colégio, às vezes é o aplicativo do colégio. Precisa ser acessado, né, no celular para ver as notas, faltas, calendário e tudo. Mas eu digo sempre o excesso, como eu falei no início. Excesso de tecnologia de celular, o excesso faz mal. Excesso, comer demais faz mal. Excesso de atividade física faz mal, pode gerar lesão. Então, um desafio da nossa vida hoje é o equilíbrio. Desacelerar o tanto que a gente puder. Então, se os pais... Eu estou citando os pais, né? Em relação familiares, aos filhos, né? De uma forma geral. De uma maneira geral. Se conscientizarem, né? Sobre o uso das telas, né? Uhum. Na verdade, você... não vai estar punindo, privando ninguém de nada. Muito pelo contrário, você vai estar auxiliando aquela pessoa a ter mais qualidade de vida e mais saúde também. Sim, né? E além disso, Leomárcio, você foi falando, eu lembrei, de ter controle do que os filhos estão acessando. Isso é né? muito importante. Porque tem muita coisa boa na internet, mas tem muita coisa também, ruim. Pornografia, né? Muitas coisas que
não são ideais, né, para os adolescentes. Exatamente. Eu queria até que você fizesse uma abordagem curta sobre esse tema da pornografia. Eu já vi pais, né, e orientando ou punindo os filhos adolescentes. Oh, você não pode acessar isso, pornografia, você não pode. Eu acho que não é por aí, na minha visão, né? Eu creio que é questão de orientar sobre o mal que aquilo acaba trazendo para a vida, para o dia a dia dele. Não é assim? À luz da psicologia, a pornografia não traz transtornos? A pornografia, ela pode gerar dependência, né? E é da mesma área de recompensa da dependência química. Entendeu? Então, assim, a pessoa gera uma dependência tão grande que aí tem que buscar um tratamento, né? Assim como há um tratamento, né, para dependência química, né? A pessoa precisa buscar esse tratamento, por quê? Porque ela se sente amarrada, às vezes ela não quer nem mais acessar, por exemplo, a pornografia, como você citou, mas ela precisa ver para ter uma sensação boa rapidamente, mas depois ela se sente mal, se sente depressiva, sente um vazio muito grande, sente uma culpa muito grande, porque ela quer sair daquela situação e muitas vezes não consegue. Não só pornografia, jogos também. As pessoas estão muito dependentes hoje, né, de jogos online, né? Às vezes gastam muito, é chamado jogo patológico. Os consultórios de psicologia, eu fui num congresso no Victory, o ano passado, não lembro no mês que eu fui, e um dos palestrantes falou que o índice, lá não vou lembrar agora, de aumento, né, de busca de adolescentes, principalmente pela questão da dependência dos jogos, né, os jogos online, e de uma fase assim, pela abordagem dele, as pessoas também viciadas em outros jogos também, baralho, né, tem pessoas que conseguem jogar um baralhinho, é gostoso e tal, mas tem pessoas que já são dependentes, né, de jogos, às vezes apostam muitas coisas, e aí tem que buscar um tratamento, e a pornografia é isso também, uma conscientização. Então, essa questão de o pai, por exemplo, começa a ver o filho lá, adolescente, pré-adolescente, acessando acessando pornografia na internet, então a orientação não é que para que ele não acesse aquilo, não é que aquilo seja imoral, não, é que aquilo vai trazer um prejuízo para a vida dele, né? De dependência. Também, mas de uma forma cerebral, você, igual um pré-adolescente, você pode estar antecipando uma fase. Então, se não é a fase dele estar acessando aquilo, você vai antecipar, né? Assim, principalmente como de uma criança, né? Você vai gerando uma adultização, né? Fazendo com que a criança seja um adulto antes do tempo, né? Eu sempre digo assim, pela ciência, Leomárcio, a gente consegue prolongar a vida. Pela qualidade, pelo estilo, ou por um tratamento, a gente consegue prolongar. A infância e a adolescência a gente não consegue prolongar. Então, o que puder evitar, né, a pornografia nesse período, ela não é benéfica nesse período. Não é benéfica, né? O interessante é que, se for ter algum contato, que seja na fase adulta, mas na infância, na adolescência, de forma alguma. E a orientação dos pais é sempre muito importante, né? Sim. Não pode fechar os olhos para isso, né? Falar com meias palavras, tem que ser preto no branco, correto? Correto, e explicar principalmente as consequências. O que o filho vai entender? Pera aí, vou pegar aqui hoje na internet, aqui, ó. O que pornografia pode gerar na sua vida? O que as drogas podem gerar na sua vida? Entendeu? É mostrar aqui, ó, consequência disso, disso, disso. Nós somos seres visuais. Se a gente não vê ali e dá aquele choque de realidade, não, meu pai tá falando só porque ele não quer que eu veja mesmo, a implicância dele, não, ó. Porque ele acha que eu sou muito novo ainda, só por isso, né? Entendeu? E não é. Então, assim, mostrar é muito importante. O adolescente gosta muito de ver, de que você prove pra ele. E porque, assim, se você fala por falar, ele pode depois acessar e falar assim, meu pai tá falando aquela coisa, mas assim, a internet mostra que é mentira. Então, assim, mostrar num site confiável de que realmente quais são as consequências, aí vai falar assim, opa, realmente o meu pai tá falando, a minha mãe tá falando aquilo ali, eu vi. Né? Nós somos seres visuais, como eu estou citando. Por que eu estou falando essa expressão? O Janeiro Branco, essa reflexão que a gente faz, né, da saúde mental, 8% das pessoas que projetam esse ano eu vou
emagrecer, esse ano eu vou fazer isso, aquilo outro, não sei o quê. 8% só das pessoas conseguem cumprir. E um dos fatores... Muito pouco, né? Pouco. O que acontece, né? Cada de 100, só 8, né? 92 não conseguem. Um dos fatores... Qual é um desses fatores? A pessoa deveria escrever quais são os seus objetivos e aí colocar no lugar visível, né? Seja na porta do quarto dela, na porta do guarda-roupa, onde ela vai ter muito acesso. Porque se ela não vê, não renova. Nossa, tinha até esquecido disso. Não que você escrevendo, anotando lá, colando lá, você vai conseguir às vezes cumprir tudo. Mas não vai ser 8% mais, vai aumentar. É engraçado que eu sou... Contar uma passagem rápida aqui. Sim. Eu sou muito esquecido. Esqueço chave, esqueço a porta aberta, esqueço a carteira. Sou muito esquecido. Mas descuido, né? Descuido mesmo. E hoje eu ganhei uma agenda e eu falei, poxa, eu vou colocar minha agenda para funcionar. A agenda de libra de papel. Sim. Então hoje eu já anotei na hora do almoço, antes de ir para a rádio, né? Falei, o que eu fiz hoje é o que eu preciso fazer, né? Para eu não esquecer. Porque se eu não esquecer, se eu não anotar, eu vou acabar esquecendo. Fui para a rádio. Esqueci a agenda. Esqueceu a agenda, esqueceu tudo, né? Falei, vou anotar para eu não esquecer. Anotei tudo, esqueci. Interessante. Mas é isso, assim, essa questão da agenda aí é muito importante, né? Da próxima vez você não vai esquecer ela, não. Né? Mas isso alivia muito a nossa memória, né? Porque quantas pessoas hoje estão esquecendo, como você citou, né? Quantas pessoas estão assistindo vão se identificar com isso, né? Ah, eu vou na rua, não compro tudo que eu saí de casa para comprar, esqueci um café, esqueci um açúcar, enfim. É uma ansiedade, né? O excesso de preocupação é uma característica da ansiedade, né? Tem pessoas, Leomárcio, muitas pessoas, você talvez conheça as pessoas que estão nos assistindo também. Chega dia 1º, ou dia que recebe, já quer pagar a conta até do dia 30, né? Então assim, eu preciso pagar o quanto antes. Calma, às vezes espera um pouco, deixa rendendo um pouquinho, né? A minha mãe é assim, né? Deixa para aliviar, né? E aí no outro mês sofrimento de novo, né? Então assim, esse excesso de preocupação também, né? Não, vamos fazer uma... Relaxa, né? A vida também não é assim, né? Vamos fazer uma coisa mais controlada, né? Mais assertiva, vamos fazer uma coisa mais anotada, de uma forma mais tranquila, uma forma mais desacelerada, né? Não precisa ser tudo de uma vez só. Por quê? Virou o mês, tem que acertar tudo, calma. O cartão de crédito é dia 20, né? A conta de água é dia 25. Por que eu tenho que pagar dia 5, dia 10? Não, espera um pouco, deixa rendendo alguns reais lá na conta. Tudo tem uma solução, né, Ricardo? Aí, quer dizer, a gente vive um país, né, de terceiro mundo, a gente vive no país de terceiro mundo, país emergente, essa que é a verdade, e quase todos possuem uma dívida, né? Dívida é algo muito comum no Brasil, infelizmente. E é assim... calcanhar de Aquiles da maioria da população. Sim. Então, tudo tem uma solução, né? Não adianta, por exemplo, a pessoa tem uma dívida enorme que ela vai... É lógico, você precisa honrar seus compromissos, mas se você dá um nó na sua vida ali, você não vai... Você se desespera, né? Se desesperar ao ponto de adoecer por conta disso. Exatamente. Não é? Você tem que pensar saídas, né, soluções. Sim. E não ser impulsivo nas decisões, né? Imagina, por exemplo, uma pessoa, vamos supor, deve, sei lá, 30 mil. Recebe 2 mil, por exemplo. E deve 30 mil e tem que pagar, assim. Se ela desesperar, vai pagar os 30? Não vai. E quando a gente está muito desesperado, o nível de raciocínio diminui muito, sabe? A gente não consegue abrir o nosso leque. Então, assim, se eu devo 30, uma pessoa deve 30 e ganha 2... o que eu posso fazer? Às vezes eu vou pedir uma pessoa mais próxima 3, outra 1.000, vou no banco, faço um empréstimo, né? Ainda consegui só 23 mil, falta 7. Então, falta só 7, não falta os 30 mais. Renegocia a dívida. Então, assim, o desespero... achar que é o fim. Em nenhuma situação ele é aconselhável, né? Para tudo, para muita coisa tem uma solução. A gente tem que pensar mais friamente. Claro, existem situações que nos irritam, existem situações que nos desesperam, mas o que a gente puder parar para pensar, porque o contrário de impulsividade, eu diria que é assertividade, né? A impulsividade, eu vou agir, né, no impulso,
E aí eu tenho uma chance de errar muito maior. Poxa, que burrada que eu fiz, porque eu agi no impulso, tal, que não sei o quê. Então, assertivo é o quê? A pessoa que pensa muito, né? Que ela reflete muito e toma uma decisão. Não é que o assertivo ele tem uma chance maior, 100%, de dar certo, de acertar aquela situação, né? Aquela decisão. Mas ela tem uma chance muito maior do que o impulsivo. Porque o impulsivo é o quê? Ele pensa e faz. O assertivo ele pensa, reflete e depois que ele faz. O impulsivo ele pula a fase da reflexão. Ele já quer resolver logo. Logo, né? Aquele desespero. A maioria dos problemas de saúde mental é claro que há uma questão genética, uma tendência, Sim. né? Mas a maioria seria por conta de um gatilho, de um problema do dia a dia, Também. né? Cada caso é um caso, né? Né? Se eu atender 2.000 pessoas com depressão, cada um pode ser um motivo. Às vezes um pode ser por uma perda que passou pelo luto e não elaborou bem esse luto. Aí desenvolveu uma depressão, Uma dívida. Um arrependimento, culpa, né? A culpa não traz nenhum benefício emocional para a pessoa, né? Culpa e remorso não O traz que passou, nada. passou, né? Passou, né? Serve tem como como. aprendizado, né? O que você como vai voltar aprendizado. atrás? O arrependimento, sim. Poxa, um dia eu tratei mal o Leomárcio lá, né? Eu xinguei ele, por exemplo, né? Então, assim, poxa, eu me arrependo disso piamente. Um arrependimento. Agora, aquela culpa, aquela situação, assim, a angústia, isso pode gerar ao longo do tempo até um processo depressivo. Então, o fator genético é o primeiro, mas o fator genético não é uma sentença, né? Não é porque às vezes a pessoa tem um quadro na família de depressão que ela vai também desenvolver, mas ela tem uma chance maior do que uma pessoa que não tem um familiar. Mas o estilo de vida, decisão, o que eu citei assim de delimitar, né, de colocar um limite, como as pessoas nos tratam, né? Se a pessoa só menospreza, só coloca a gente para baixo, a gente começa a acreditar que a gente não tem valor, que a gente é pior que todo mundo, a gente começa a adoecer. A gente trabalha, Leomar, as 3 instâncias na psicologia: desamor, desvalor e desamparo. Então, se o meu desvalor ou desamparo está muito em declínio, pode gerar alguma situação emocional na minha vida. Agora, essa questão do convívio é muito importante, não é preconceito, mas a gente também tem que ser a pessoa com as quais a gente convive, seja no trabalho, enfim, no dia a dia. Essas pessoas estão nos fazendo mal, a gente não precisa brigar com essas pessoas, mas tem que evitá-las, ou não? Sim, sim. Não é? Pessoas tóxicas, né, que não estão agregando nenhum valor, não, assim, pessoas otimistas, né, é muito melhor a gente conviver do que as pessoas pessimistas. Claro que eu também não gosto daquela positividade tóxica, né? Excessiva, né? Eu acho que isso aí também é uma coisa muito ilusória, que a pessoa, né, tem que estar o tempo todo feliz, sorridente o tempo todo. Não, né? Se você tá triste naquele dia, poxa, hoje não foi um dia tão legal, eu tô pra baixo. Saúde mental é isso, eu avaliar como eu tô, não é fingir, né? Porque a pior mentira que a gente pega é pra gente mesmo, né? Muitas pessoas, como eu disse, né? Atrás do sorriso da multidão tem sempre alguém chorando. Às vezes eu posso estar sorrindo por fora e chorando por dentro. Se eu estou nessa situação, eu tenho que... É aquela questão do iceberg, só tem uma ponta pra fora. Mas, você né? vê só lá em cima, né? Mas lá embaixo tem o quê? Pneu velho, garrafa PET, um negócio, uma confusão lá embaixo. Eu tenho que me abrir, porque falar é uma solução muito importante. Ninguém adivinha o que o outro está sentindo. Imagine se alguém entra no meu consultório e fica mudo. Não posso fazer nada. O sucesso terapêutico é 50% do terapeuta e 50% do paciente. Se há essa vinculação profissional, aí as coisas fluem. Mas não adianta se a pessoa não se abre, não traz as demandas realmente que ela precisa trazer. Interessante, 50% do paciente, 50% do psicólogo. Não é só. Pode ser o melhor profissional do mundo. Se a pessoa não falar, o que vai adiantar? Né? Se você está com uma crise, você está, digamos, perdeu o apetite, seu sono irregular, não quer encontrar com ninguém, quer só ficar no quarto escuro, irritado o tempo todo. Alguém da sua família, vou marcar um psiquiatra para você.
Chega lá, você não fala nada disso. Não, minha vida tá boa, eu nem sei o que eu vim parar aqui. Quem me trouxe aqui? O que o psiquiatra ou o psicólogo pode fazer? Nada, Não. porque... então eu nem vou reagendar pra você, né? A gente vai parar o processo por aqui mesmo. Muito bem, nosso bate-papo tá assim, ótimo, hein? E já tem mais de hora que a gente está conversando aqui. Olha só, temos assuntos super interessantes. Falar dos nossos patrocinadores aqui do Café Santa Cecília, você gosta de Café Santa Cecília, né? Ótimo, Muito, né? muito bom. Está servindo aqui. Também da Lucasas Materiais de Construção. Aliás, a Lucasas é representante exclusivo, né, da LuxColor aqui em São João do Nepomuceno. Lá tem aquela máquina tintométrica, a Lux System da LuxColor. Você escolhe a tinta que você quiser. Também do Carioca Lanches, lanches hambúrguer artesanal feito com costela bovina. Telefone Carioca Lanches 998536454. A gente está servindo também a F Pipocas, a pipoca do trenzinho. A gente tem um apoio também da Caroline, nutricionista, atendimento online e presencial em Juiz de Fora, da Avante Brindes, comunicação visual de Vitória, Espírito Santo. No Mercado Pais e Filhos é onde a gente faz nossas compras diárias, semanais, quinzenais, do Adeângelo e a Rita. E claro, do Churros Tia Nissin, o melhor churros. Você já comeu churros Tia Nissin, né? Você vai ter propaganda, que dá água na boca, alguma coisa assim, né? De dar água na boca, né? O único que tem o tchan mais. Inclusive o churros Tia Nissin, a Mira já falou, estará no Carnaval de São João, olha só. É muito bom. Antes vinha só na exposição, a gente ficava assim, pô, só o ano que vem que eu vou comer de novo. Agora vem com frequência, isso é bom. Um abraço pra Mira e pra toda a equipe do Churros Tia Nissin. É o melhor do Brasil. Ótimo, excelente. Bom, e também a gente tem um oferecimento aqui do Hernani. Até a gente bateu um papo com ele, o Hernani Melo, professor de viola em São Paulo, lá em Suzano. Bacana. Né? Dá cursos online também em formato presencial. Grande Hernani Melo, nosso apoiador aqui. Ô Ricardo, pra gente entrar na reta final aqui, a gente acessando as redes sociais, e nesta semana, pelo menos eu vi essa semana, o padre Fábio de Mello, né? A gente até conversou a respeito disso no comecinho do nosso bate-papo. Ele pediu ajuda, pediu orações, porque ele está numa situação muito ruim, a depressão dele voltou, ele está sem desejo de viver, chorou, né? Tem um vídeo nas redes sociais. Que avaliação você faz disso? E todo mundo pode pensar, poxa, o cara é o padre, entre aspas, artista, cantor, né? Que todo mundo acha que não vai ter esse problema e tem uma depressão. E aí? Isso quebra um estigma, né, de que achar que quem tem fé não pode, às vezes, ter uma doença de transtorno mental, né? Pelo que eu entendi do padre Fábio de Mello, ele sofre com crises de depressão, né, que vêm e voltam desde a infância, pelo que eu vi do relato dele. E parece que em 2017 isso foi agravado por uma crise de pânico, que é um transtorno de ansiedade. Então, naquela situação, ele teve um episódio misto que a gente fala, né, de transtorno de ansiedade junto com a depressão. E agora também ele teve uma crise de depressão, né, que os sintomas voltaram, mesmo ele sendo um homem famoso, né, um padre da Igreja Católica, onde muitas pessoas seguem o que ele fala, e mesmo assim ele teve esse adoecimento. Tenho certeza que ele está buscando tratamento. Vi um vídeo dele falando sobre o Janeiro Branco, da importância, né, que ele quer usar esse sofrimento dele para incentivar, para atingir mais pessoas e incentivar com que as pessoas busquem esse tratamento. Né? Por quê? Porque ele poderia esconder isso, né, velar isso, ninguém saber, buscar essa ajuda no particular, lá assim, de uma forma bem sutil, mas ele quis abrir isso. Achei de uma coragem tremenda, né, porque ele influencia muitas pessoas positivamente através da fé, né, das palavras, das orações e das músicas, da pregação que ele faz, e agora também com esse relato. Deixa pra gente um recado, né? Todo mundo, né, tá pode, sujeito a ter um problema tá sujeito. desse. E se a pessoa for acometida
por alguma situação, por algum transtorno mental, por alguma doença psicológica, psiquiátrica, melhor dizendo, ela deve buscar ajuda, né? Imagine se ele estivesse sentindo isso tudo e não falasse para ninguém, né? Eu sempre digo assim... Quiser só passar aquela imagem de que tá tudo bem, tá tudo perfeito, mas tá sofrendo, né, por dentro. Imagine se uma pessoa, às vezes, está passando por uma situação igual ele está passando e a pessoa fica guardando aquilo. São lixos emocionais. Imagine se cada semana alguém deixar um saco de lixo aqui no Fala Vencedor Podcast. O que vai ficar depois de um tempo? Um saco de lixo aqui, um saco de lixo aqui, vai ficar o quê? Um cheiro muito forte. Isso é visível, esse lixo. Mas a coragem que ele teve, está tendo de colocar isso para fora, esses lixos emocionais, isso faz parte do tratamento, da terapia e também farmacológico. Então sempre falar é o melhor caminho. Se a gente não coloca para fora aquilo que está nos angustiando, aquilo que está nos entristecendo, a gente guardar isso a longo prazo, a médio e longo prazo... Só piora, né? Só piora. Não traz nenhum benefício emocional, né? Se você quebrar o seu dedo, todo mundo vai sensibilizar. Nossa, o Leomárcio tá com um dedo engessado, né? Teve que colocar aqui um negócio para fixar e tudo. Isso é visível. Mas se você tiver num estado de sofrimento, se você não falar, as pessoas vão achar assim, nossa, o Leomárcio tá com o dedo quebrado, né? Mas tá feliz. Mas às vezes você tá assim, poxa, o dedo tá me impedindo de trabalhar, por exemplo, sabe? Então, assim, é falar daquilo que tá sentindo. Falar sempre é o melhor caminho. E o Padre Fábio de Mello, eu acho de uma coragem tremenda ele expor isso. Porque e até talvez, pela posição dele, né? E pelo preconceito que talvez ele também tá sentindo. Poderia sentir, né? Não, talvez esteja sentindo, né? Nossa, então esse padre aí não tem fé, né? Alguém pode... sim, né? Sim. Pode estar falando isso, né? E depressão, transtorno de ansiedade não tem nenhuma ligação com falta de fé. E as pessoas podem, na verdade, elas devem olhar com outro ângulo, né? Poxa, se até o padre, que é uma pessoa famosa, exatamente, um líder religioso, que todo mundo gosta, e eu, né? Ele tem esse problema, poxa, imagina, né? Exatamente, eu. E de uma forma geral, Leomárcio, há um adoecimento muito grande de líderes, né? Seja um líder religioso, de qualquer religião que seja um líder né, políticos, seja um líder comunitário. Quem toma a frente de alguma responsabilidade, inicialmente é um peso muito grande nas costas, por mais prazeroso que seja aquilo. Tenho certeza que para o Padre Fábio é prazeroso demais celebrar uma missa, cantar, rezar e tudo. Mas existem situações também que ele deve pesar nos ombros dele, e isso ao longo da caminhada pesa, né, para um sacerdote como ele, para um pastor, né, para um político, né, um prefeito. Uma responsabilidade muito grande. É muito grande, né? Então, assim, imagina um prefeito de uma cidade, por melhor que seja a cidade, poxa, é minha responsabilidade, né? Se tiver pessoas... São milhares de pessoas, né? Dependendo... Exatamente. Então, se eu cometer um erro muito grave, né, vai afetar tantas pessoas. Então, assim, líderes de uma forma geral... Eu até indico, né? Buscar sempre uma terapia, porque na terapia, Leomárcio, a gente pode demonstrar a nossa fraqueza. A gente não precisa ser aquele super-homem, né? Porque muitos líderes são assim, não estou dizendo que é o caso do Padre Fábio, mas muitos líderes são assim, né? Lá fora o bravador, né? É o fortaleza. Herói. Mas por dentro ele fala assim, nossa, nem eu acredito às vezes naquilo que eu falei, né? E assim, na terapia é um local que a pessoa vai encontrar de não buscar um julgamento, de trabalhar suas dores, fragilidades, né, suas fraquezas, enfim. O nosso foco na terapia é o lado emocional. A pessoa ter esse equilíbrio emocional. A pessoa buscar uma terapia, buscar um psiquiatra, é garantia 100% de eficácia? Não. A gente não tem garantia 100%. Quando a gente entra no hospital, por exemplo, a gente não tem garantia de que vai sair dali melhor. Mas você está no caminho, né? No caminho. Se você não busca um tratamento... a chance de dar errado já aconteceu. Se você busca um tratamento, ali você tem uma chance de melhora. Aquela máxima, a gente colhe o que planta. Se eu planto, digamos, um tratamento, eu tenho uma chance de melhora. Se eu não planto um tratamento, eu vou colher um fracasso. Muito bem.
Ô, Ricardo, finalzinho do nosso bate-papo. Ó, eu ficaria conversando com você até a noite inteira aqui, porque o assunto é vasto, né? É bacana porque esse espaço de contribuir com a saúde mental, né? Claro que é o meu trabalho e tudo, mas é um espaço muito agregador, né? Nós temos, né, o Janeiro Branco, que é o mês de falarmos sobre a saúde mental, né? Temos a luta antimanicomial, que é em maio. Nós temos o Setembro Amarelo. Nós temos também o Dia Internacional da Saúde Mental, que é 10 de outubro. Então, assim, há um vasto leque de possibilidades para a gente sempre estar falando sobre a saúde mental. E estar aqui hoje falando com você sobre o Janeiro Branco está sendo muito prazeroso para mim também. Ficaria a noite toda aqui. Opa, eu que agradeço aí a sua participação. Espero que você tenha gostado. Sim, gostei muito. E espero que você volte para falar de outros temas, de outras campanhas aqui. Uhum. Ô, Ricardo, tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar, de fazer alguma colocação? Fica à vontade. Não, eu quero agradecer, né, ao espaço aqui no Fala Vencedor Podcast, a vocês aí, principalmente o Leomárcio que entrou em contato comigo. Espero ter contribuído, chegado foi muito bacana, né, contribuiu naquilo muito. que você almejou quando pensou em me convidar para aqui. É um prazer, né, sempre falar sobre saúde mental, porque é o meu ofício, né? Falar, contribuir, levar informações para que as pessoas busquem o enfrentamento. A gente só enfrenta melhor daquilo que a gente tem informações melhores sobre o tema. Então, as pessoas que têm crise de ansiedade, né, não devem desesperar, né? Hoje tem pesquisa na internet sobre o que é ansiedade, buscar o tratamento, de não conseguir às vezes estar sozinho, depressão também, enfim, preventivamente também, não precisa estar acometido por alguma situação de escala emocional para buscar o tratamento, enfim. Eu agradeço imensamente a vocês pelo convite, né? Estou à disposição para outras oportunidades também. E desejo a todos uma boa noite, ou uma boa tarde, ou um bom dia, dependendo do horário que a pessoa vai assistir. Vai né? assistir. Eu queria só que você repetisse a faixa etária que você trabalha no seu consultório. Uhum. E depois você, por favor, repita também o endereço. Uhum. Se quiser deixar um telefone também, fica à vontade. Beleza. O meu consultório aqui em São João é em cima da Caixa Econômica Federal, falando assim que fica um ponto de referência, né? Uhum. Sala 110. Eu atendo crianças a partir de 5 anos de idade até o idoso, né, da maior faixa etária. Então, crianças com menos de 5 anos eu não atendo, mas a partir de 5 anos eu atendo todos. Mas então você atende crianças e adultos, né? Criança, adolescentes, adultos, a partir de 5 anos. O meu Instagram, posso falar também? Fica à vontade. É ricardo.p.filgueiras e o meu telefone para contato, né, que é telefone e o WhatsApp, né, que a gente hoje liga menos pros outros, a gente comunica mais pelo WhatsApp. O telefone é para ligar, o que a gente menos faz é ligar. É verdade. É 32 99971 8787. Muito bem, Ricardo, você contribuiu muito com o Fala Vencedor Podcast. Eu sempre menciono isso aqui, o nosso tema é conversas que inspiram e a gente traz aqui convidados que possam inspirar a nossa audiência. Eu tenho certeza que você inspirou e muito a nossa audiência nesta terça-feira. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Leomárcio, e até a próxima. Obrigado você. Valeu.